Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui professora Michele Donegá e na aula de hoje nós vamos discutir a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha sofreu alterações recentes, 2019, 2020, 2021 e aqui no LAC Concurso nós trouxemos todas essas novidades para você e mais exercícios, incluindo exercícios que caiu agora em 2021. Então, vamos juntos. Olha só, eu quero começar com vocês com um esquema aqui sobre a Lei Maria da Penha para você ter no seu caderno, porque o esquema facilita na memorização, nos conceitos, na parte assim de destaque daquilo que mais cai na lei, ok? Então, vamos juntos. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Vamos lá, gente. No nosso esquema, a gente vai começar falando quem é a vítima, né? A vítima aqui é a mulher, né? Aí tem uma questão importante que está pendente de julgamento na STJ. Será que a Lei Maria da Penha ela pode ser aplicada ao transgênero feminino, né? Vamos colocar essa questão já super polêmica aqui. Olha só, pessoal, nós temos uma decisão nesse sentido favorável de que a lei pode sim ser aplicada ao transgênero feminino do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, existe um recurso dessa decisão que está no STJ. Então, nós não temos decisão ainda dos tribunais superiores sobre essa matéria. Não temos decisão pacificada sobre isso. Nós temos um recurso extraordinário que está lá no STJ desde maio de 2021 e a qualquer momento pode ser julgado. Depois do julgamento é que nós vamos saber exatamente como que o tribunal pensa essa questão. Então, se cair agora na sua prova, antes do julgamento, a resposta que você deve dar é que a Lei Maria da Penha só se aplica à vítima mulher. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo junto aí. Em relação ao agressor, o que nós temos em relação ao agressor? Agressor pode ser tanto o homem quanto a mulher, né? O exemplo que a gente dá aqui é a mãe, a avó, ou então mulheres que vivem em relação homoafetiva, já que a lei também abarca a relação homoafetiva entre mulheres. O que mais que nós temos como elemento aqui para a aplicação da Lei Maria da Penha? Nós temos a violência de gênero. Mas, professora, o que é, né? O que vem a ser a violência de gênero? Então, olha só, pessoal. A violência de gênero é aquela violência, no caso da Lei Maria da Penha, praticada em razão da mulher, de ser mulher, pelo fato da vítima ser mulher, da sua condição de mulher, né? É aquela situação em que há violência porque o agressor entende que a mulher ele objetifica a mulher, ele coisifica a mulher, ele acredita que detém a posse da mulher. Então, essa é a violência de gênero que a lei abarca. O que isso quer dizer? Mas por que isso é importante para mim, professora? Porque é o seguinte, pode cair na tua prova uma situação envolvendo uma discussão entre homem e mulher, mas se essa discussão não tiver envolvida nessa discussão uma violência de gênero, não haverá incidência da Lei Maria da Penha. Se for uma discussão envolvendo a violência de gênero, nós teremos a incidência da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, uma discussão de trânsito, né, entre um homem e uma mulher, porque um fechou o outro, né? É uma discussão entre homem e mulher, mas não vai ter incidência da Lei Maria da Penha, né? Pode ter incidência da Lei de Trânsito ou outras legislações, mas não a Lei Maria da Penha. Agora, uma discussão entre homem e mulher, porque o homem não se conforma com o fim do relacionamento. Ele diz para a mulher que se a mulher insistir nisso, ele vai matá-la, que ele não se conforma, que ela vai pagar caro, ou seja, ele entende que a mulher é como se fosse uma propriedade dele. Nesta segunda hipótese, nesse segundo exemplo que eu dei, aí nós temos a violência de gênero. Portanto, a Lei Maria da Penha será aplicada, tá, pessoal? Então, é importante entender esse contexto, esses elementos da lei. A vítima tem que ser mulher, o agressor pode ser homem ou mulher e a violência precisa ser de gênero. Mas que tipo de violência? Tem mais elementos que a gente precisa saber. Nós temos duas modalidades aqui de violência abarcadas pela lei. Nós temos a violência doméstica, toma muito cuidado com isso.
A violência doméstica, pessoal, é aquela praticada em espaços de convivência entre as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que pode ser vítima, né, e ocorrer a incidência da Lei Maria da Penha, a babá, uma amiga da esposa do agressor que esteja passando alguns dias na casa. Então, a violência doméstica se caracteriza pela violência praticada em espaço de convivência entre as pessoas. Né? A babá que trabalha lá todo dia, a empregada doméstica, a amiga, a agregada, né? Então, essas pessoas podem ser vítimas de violência doméstica. E nós temos a violência familiar. A violência familiar, aí sim, é aquela que a gente mais ouve no jornal. É a violência praticada em razão de laço de parentesco, né? Nós já mencionamos aqui o pai contra filho, o irmão contra irmão, o avô contra a neta, ou a mãe contra a filha, né? A avó contra a neta. E nós temos também o laço afetivo. O laço afetivo, aí sim, nós temos o cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado. Lembrando que a lei não exige coabitação entre o agressor e a vítima, mas exige esses elementos, que a violência ela aconteça nesse contexto. Eu preciso que haja uma vítima mulher, o agressor deve ser homem e mulher, e a violência praticada tem que ser a violência de gênero, em razão da vítima ser mulher, tá? E a violência deve ocorrer aqui nessa situação doméstica, espaço de convivência entre o agressor e a vítima, ou a vítima ter algum laço de parentesco ou afetivo com o agressor. Fora dessas hipóteses aqui, pode ser que eu tenha crime, mas não haverá a incidência. A Lei Maria da Penha não será aplicada se não houver todos esses elementos aqui. Certo, pessoal? Muito bem. Além disso, além desses elementos, a gente precisa de algo mais. Então vamos lá, vamos juntos aqui colocar para vocês. A lei prevê espécies de violência, né? São formas de violência contra a mulher. E ela elenca a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, patrimonial e moral. E as bancas cobram muito isso dos candidatos em concurso, né? O que poderia caracterizar, de acordo com a lei, a violência física? Qual o exemplo de violência moral? Então é isso que nós vamos colocar aqui no quadro para vocês. Então vamos juntos aí nas formas de violência contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha. Olha só, a primeira que nós vamos mencionar, gente, vai ser a violência física, né? Que é bastante comum. Então vamos lá, formas de violência. Vou colocar aqui. Formas de violência contra a mulher. Formas de violência contra a mulher. Aí, pessoal, nós vamos ter a violência física. Na violência física, o exemplo que a gente pode dar aqui é o crime de lesão corporal, né? Nós temos o crime de lesão corporal, nós temos o crime de feminicídio, nós temos o crime de feminicídio também que caracteriza, né? São exemplos aí de violência física. Nós temos, além da violência física, tem a violência sexual. A violência sexual, nós tivemos alteração agora em 2021. Como exemplo aqui de violência sexual, nós temos o crime de estupro. Nós temos o crime, né, que é um novo delito, é um novo crime previsto no Código Penal, que é o crime de importunação sexual. Importunação sexual, né? Nós temos também aqui, além desses delitos, o crime de obrigar a mulher a tomar contraceptivo ou proibir a mulher de tomar contraceptivo. Nós temos o crime também de exploração sexual da mulher. Nós temos o crime aqui também, a conduta que caracteriza a violência sexual, a conduta de obrigar a mulher a participar de jogos sexuais, né? Então, todas essas condutas vão caracterizar a violência sexual contra a mulher e vai fazer incidir
a aplicação da Lei Maria da Penha. Um detalhe importante, né? O crime de estupro está lá no Código Penal, o crime de importunação sexual também está no Código Penal. Ah, tem mais um delito, pessoal. A divulgação de imagem, de vídeos contendo cena de sexo ou nudez também caracteriza violência sexual contra a mulher. Isso está no Código Penal. Mas, por exemplo, nós não temos um delito que está escrito assim, ó, obrigar a mulher a usar contraceptivo ou impedir a mulher de usar o contraceptivo. Expressamente assim, nós não temos esse delito lá. Mas se não está escrito a conduta como crime, eu tenho como aplicar a Lei Maria da Penha? A resposta é que sim, pessoal. Tem. Mesmo que a conduta prevista na Lei Maria da Penha não esteja prevista exatamente como crime no Código Penal, o juiz pode aplicar as medidas protetivas de urgência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é possível que o agressor, porque não é crime, não vai caracterizar crime, ele não seja processado criminalmente por obrigar a mulher a usar anticoncepcional ou proibir ela de usar anticoncepcional, porque eu não tenho essa conduta lá no Código Penal. Porém, a mulher pode sim se valer da Lei Maria da Penha para que o juiz imponha contra o agressor as medidas protetivas de urgência. E por que isso é possível? É possível, pessoal, e anota no seu caderno, porque as medidas protetivas de urgência, elas são independentes da ação penal. Tá? Então, elas são autônomas, elas podem ser aplicadas independentemente se vai ou não haver ação penal, tá bom? Então, olha só, nós temos, além da violência sexual, nós temos a violência patrimonial. Na violência patrimonial, a destruição dos objetos de trabalho da vítima, né? Não permitindo que assim ela possa exercer a sua profissão, os seus itens pessoais. Então, a destruição desses objetos vai caracterizar a violência patrimonial. Aqui a gente pode ter o crime de dano, né? Por exemplo, ou também a venda de patrimônio, de imóveis sem autorização da mulher, também pode caracterizar aqui a violência patrimonial. E nós temos, pessoal, a violência moral. Nós temos a moral. A moral vai se caracterizar pela injúria, pela difamação e pela calúnia. São os crimes aqui que caracterizam a violência moral. A injúria são os xingamentos, né? Bastante comum nessas relações conflituosas que envolvem violência doméstica. Nós temos a difamação, que seria, né, de uma forma bem didática, seria o falar mal. Ah, se você não ficar comigo, eu vou contar para o seu chefe, eu vou falar mal de você no seu trabalho e você vai perder o emprego, por exemplo. É uma difamação. E nós temos a calúnia. A calúnia é quando vai ocorrer quando você imputa a outra pessoa um fato criminoso, né? Então, eu vou falar para todo mundo que você, por exemplo, é um traficante, né? Que você é traficante de drogas, que você leva drogas e traz aí para traficante, que você presta serviço para traficante. Então, na calúnia, o agressor impõe um crime, né, à vítima. E isso caracteriza violência moral. E nós temos a violência psicológica. A violência psicológica. A violência psicológica se caracteriza pela ameaça. É um exemplo, né, que a gente tem aqui. Pela ameaça, aquela promessa do mal futuro. Se não ficar comigo, eu vou te matar. Você vai ver, né? Então isso caracteriza, aquilo vai aterrorizando a mulher, vai retirando, minando a autodeterminação, né? O seu autocontrole. E isso pode, inclusive, provocar doenças emocionais, como depressão, ansiedade e levar até a um ato de suicídio. Então, alguns especialistas costumam dizer, inclusive, pessoal, que a violência psicológica chega a ser, em alguns casos, mais grave que a própria violência física. Então, crimes novos aí, né, que são abarcados pela violência psicológica é o crime de stalking, que é o crime de perseguição,
né? Então, ficar monitorando, ficar controlando as redes sociais, o celular, os horários, perseguindo mesmo, caracteriza também violência psicológica e está previsto no Código Penal. E nós temos o crime agora, 2021, foi inserido este ano no Código Penal, que é o crime de violência psicológica, é uma conduta específica, né, do artigo 147 do Código Penal. E lá prevê, né, que se o agressor perseguir, atormentando, aterrorizando a vítima, ele vai responder por crime também. Tá? Então, a violência psicológica, ela tem, né, a Lei Maria da Penha trouxe essas novidades, trouxe o crime de stalking e trouxe também o crime de violência psicológica, além do crime de ameaça do artigo 147. Então, pessoal, nós temos todos esses elementos importantíssimos, né, para o enquadramento e aplicação da Lei Maria da Penha. Além disso, ok, eu tenho lá vítima mulher, eu tenho um agressor homem ou mulher, eu tenho uma violência de gênero, eu tenho o contexto em que eu preciso que essa conduta ocorra, ou o ambiente doméstico ou familiar, e eu tenho uma das formas de violência, né, que o agressor praticou contra essa vítima. Se eu tiver tudo isso, a Lei Maria da Penha será aplicada. Se eu não tiver, eu tenho crime, mas eu não tiver esses elementos, a Lei Maria da Penha não será aplicada e a vítima terá que procurar outra forma de resolução daquela questão. Certo, pessoal? Muito bem. A Lei Maria da Penha é uma lei de procedimento. Então, vamos supor, para a gente pegar hipoteticamente aqui, que o agressor praticou um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. A partir daí, da conduta criminosa, o que a lei prevê? O que vai acontecer para que esse agressor seja punido na forma da lei? Então, vamos colocar isso também num esquema aqui para vocês no caderno. Então, o procedimento ele vai prever o seguinte, tem algumas etapas e diferenças em relação ao Código de Processo Penal, porque é uma lei especial. Então, olha só, pessoal, ocorrendo lá o crime de violência doméstica contra a mulher, e aí a gente parte aqui, né? Então, vamos colocar aqui, crime de violência contra a mulher. Vamos pegar um exemplo bastante comum. Vamos pegar lá que o delito foi o artigo 129 do Código Penal, que é o crime de lesão corporal. Vou até escrever aqui, ó. Vamos colocar lesão corporal. Nessa hipótese, o que vai acontecer? Bom, a polícia é acionada, lembrando que vizinho pode chamar a polícia, a própria vítima pode chamar a polícia. Inclusive agora, pessoal, tem algumas senhas, né? Que a polícia já está treinada e sabe que se a mulher falar é porque ela está precisando de ajuda. Muitas vezes ela liga, é daí que a pizzaria, eu tô precisando de pizza, urgente. Eu preciso de lanche, né? Então aquele X vermelho na mão também, se ela vai em uma farmácia ou em qualquer lugar, ela mostra aquele X vermelho é porque está precisando de ajuda. Então, existem alguns gatilhos que vai fazer com que a polícia entenda que aquela mulher precisa de socorro e vá até a residência ou aonde ela estiver para que possa fazer cessar a violência contra a mulher. Então, olha só. Então, vamos colocar aqui que geralmente é assim que vai acontecer, a polícia militar é acionada. A polícia militar sendo acionada, ela vai até o local em que a vítima está e faz a abordagem. Aí ela conversa com a vítima, conversa com o agressor e vai fazer a condução deles até a delegacia. Condução até a delegacia. Muito bem. Na delegacia, pessoal, vai acontecer, né? Se for a situação de flagrante, pode acontecer a prisão em flagrante do agressor. Né? Se não for situação de flagrante, o agressor vai ser ouvido e vai ser liberado, tá? Mas se for prisão em flagrante, nós teremos aí o auto de prisão em flagrante. E lá na delegacia mesmo, isso é super importante, e lá na delegacia, o próprio delegado de polícia vai apresentar para a vítima um caderno, um expediente, com todas as medidas que a mulher pode
pedir ao juiz que sejam impostas contra o agressor. Então o delegado fala, olha, a senhora sabe que tem a Lei Maria da Penha, né? Que a senhora pode, se quiser, aqui nós temos esse formulário, existem algumas medidas e a senhora pode optar, né? Quais medidas a senhora entende que sejam importantes para que a senhora se sinta segura. E o delegado apresenta o expediente, né? O expediente ali das medidas protetivas de urgência para a vítima. Aí a vítima fala, eu quero afastamento do lar, não quero que ele tenha contato comigo, eu quero que ele pare de me perseguir, pare de falar com os meus familiares. E aí o delegado vai, né, colocando, assinalando ali aquelas medidas que a vítima entende que são importantes para que ela se sinta segura e fazer cessar a violência. Ok. A lei impõe um prazo para o delegado encaminhar tudo isso ao juiz e esse prazo cai em prova. Então vamos juntos. O prazo para o delegado encaminhar ao juiz o auto de prisão em flagrante é 24 horas, pessoal, tá? E o prazo para o delegado encaminhar o expediente lá, o pedido, a solicitação da vítima de medida protetiva é 48 horas. Muito bem. Aí, né, esses documentos vão para o juiz e o juiz vai decidir, né? O que ele vai decidir? Ele vai decidir, por exemplo, se o agressor foi preso em flagrante, o juiz vai decidir se aquele flagrante é legal ou deve ser relaxado. O juiz vai decidir se concede liberdade provisória para o agressor ou não, ou converte a prisão em flagrante em preventiva. O juiz também vai decidir em relação à prisão se ele aplica ao agressor as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de tornozeleira e a entrega do botão do pânico para a vítima. Então, são decisões, né, algumas decisões que o juiz pode tomar na audiência de custódia em relação à prisão. Muito bem. Em relação ao expediente, quer dizer, a solicitação da imposição de medida protetiva. Quando esse expediente chegar na mão do juiz, o juiz vai olhar, vai analisar a solicitação da vítima e vai decidir de acordo com a sua convicção. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o juiz defira todas as medidas solicitadas pela vítima? Pode, mas pode ser que ele também não defira todas as medidas, mas apenas algumas, por entender que aquelas são suficientes para fazer cessar a violência. Então, o juiz não está vinculado, cuidado com isso em prova. O juiz, no momento de decidir pela imposição das medidas protetivas, ele não está vinculado ao requerimento da vítima. Ele vai decidir de acordo com a sua convicção. Então, isso é muito importante. A mesma coisa vai acontecer em relação à prisão, tá? Muitas vezes a vítima na delegacia, ela fala para o delegado, eu iria me sentir mais tranquila e mais segura se ele ficasse preso. Mas pode ser que o juiz tenha um entendimento diverso e conceda a ele, ao agressor, a liberdade provisória, que significa que ele vai poder responder ao processo em liberdade. Tá? Outra coisa importante aqui nessa fase, pessoal. Alguns crimes praticados são afiançáveis, né? Cabe fiança. E a Lei Maria da Penha tem uma especificidade em relação à fiança. Mesmo que o crime for afiançável, só quem pode arbitrar fiança é o juiz. Tá, pessoal? Então, se o agressor for preso em flagrante e o crime for afiançável, quem vai aplicar essa fiança ao agressor na audiência de custódia é o magistrado. Então, essa é uma diferença em relação às regras do Código de Processo Penal sobre fiança. Então, isso também é importante para nós. Outra coisa, pessoal, representação. Alguns delitos exigem que a vítima represente contra o suspeito, no caso da Lei Maria da Penha, que ela faça uma representação por escrito contra o agressor,
dizendo, manifestando a sua vontade de que ele seja processado criminalmente. Eu vou dar um exemplo aqui. O crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal, para que o agressor seja processado, a vítima tem que assinar um termo. Esse termo é a representação. Nesse termo, ela fala expressamente que ela deseja que o agressor seja processado. Só a partir da assinatura desta representação é que o Ministério Público vai poder denunciar o agressor. Então, ok, professora, mas e aí? Aí é o seguinte, vamos colocar um exemplo e essa questão já caiu em prova. A questão que caiu em prova, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte. Vamos colocar lá que é a Joana, né? A Joana foi ameaçada pelo seu ex-companheiro, né? Ele dizia para Joana que se a Joana não retomasse o relacionamento, que ele iria matar Joana. Muito bem. A Joana acionou a polícia, foi todo mundo para a delegacia. A autoridade policial questiona a Joana. A senhora gostaria das medidas protetivas contra o agressor? Né? E a Joana fala, sim. Eu quero que ele se afaste, eu quero que ele deixe de me perturbar. E aí, a autoridade policial, sabendo que é um crime de ameaça, pergunta a Joana, a senhora gostaria de representar o João criminalmente? E Joana fala que não, que nesse momento não, que nesse momento ela entende que as medidas protetivas de urgência são suficientes para fazer cessar a violência. Aí a banca vem e traz a pergunta. Nesta hipótese, como Joana não representou João na delegacia, o juiz vai poder impor as medidas protetivas de urgência solicitadas por ela? A resposta é que sim, pessoal. Sim, mesmo Joana não tendo representado João, o juiz pode impor as medidas protetivas contra ele. Por quê? Porque eu disse no início da nossa aula. As medidas protetivas de urgência são autônomas em relação à ação penal. Até porque a vítima tem prazo de 6 meses para representar, né? E como são ações autônomas, mesmo que ela não tenha representado naquele momento, não significa que ela não possa fazer isso dali 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3, ela tem 6 meses para representar. Então, a não representação, a ausência de representação, não impede, pessoal. É isso que você precisa gravar. A ausência de representação não impede a imposição das medidas protetivas de urgência. Lembrando que a gente está falando em crimes que a representação é condição para a ação penal. Porque se a ação for incondicionada, aí não precisa de representação. Crime, por exemplo, de lesão corporal leve, homicídio, né? Uma vez instaurado inquérito, a denúncia será oferecida e o processo vai seguir, mesmo que a vítima não queira, né? Então, nós estamos falando especificamente quando a ação penal é condicionada à representação. Muito bem, pessoal. Aí, ainda falando de ação penal condicionada, dei esse exemplo da Joana, já sabemos que a não representação não impede a imposição das medidas protetivas. Falamos do prazo, que a vítima tem 6 meses para representar e as medidas podem ser impostas antes desse prazo tranquilamente. Mas aí tem uma questão importante também. A medida protetiva tem prazo? Porque eu falei que a representação tem prazo. E a medida protetiva tem prazo? Não, pessoal. A lei não prevê um prazo fixo para a medida protetiva, né? Mas os juízes sempre colocam ali 6 meses, podendo ser prorrogada. Como ele é uma cautelar,
Ela pode ser prorrogada se houver necessidade, ela pode ser revogada, ela pode ser novamente imposta ao agressor, tá? Então é importante também nós sabermos isso. Muito bem. Após, então, o juiz decidir sobre a prisão e as medidas protetivas, o agressor é intimado a cumprir as medidas protetivas e, se ele descumprir, ele pratica crime e pode ser preso. É o único crime previsto na lei, né? Descumprir medida protetiva caracteriza crime de descumprimento de medida protetiva. E aí o agressor pode ser preso preventivamente, tá? Então não é crime de desobediência. Quem descumpre medida protetiva não pratica crime de desobediência, pratica crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Depois disso, pessoal, o inquérito policial é relatado no prazo legal. Nós temos 10 dias se está preso, 30 dias solto. E aí, todo esse expediente, todo o inquérito policial, medida protetiva, tudo isso vai para o Ministério Público, se a ação penal for pública, e o Ministério Público vai oferecer, ou não, né? Que ele também não é obrigado, ele vai oferecer, se houver indício de autoria, materialidade, se houver justa causa, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. E aí, ofereceu a denúncia, tem início o processo criminal para que seja apurado o crime praticado pelo agressor. E no final, depois da ampla defesa e do contraditório, o agressor pode ser absolvido ou será condenado na forma da lei. Uma questão importante para nós ainda, né, sobre essa etapa aqui. A Lei Maria da Penha fala em retratação. É possível, cabe retratação? Quer dizer, a vítima pode se arrepender e querer desistir de tudo? Pode, pessoal, mas não é em qualquer crime. A vítima pode se retratar nos crimes de ação penal condicionada à representação e na ação penal privada. Porém, para que a vítima possa se retratar, esta retratação não pode acontecer na delegacia, porque a Lei Maria da Penha veda. Para que a vítima se retrate, ela deve fazer essa retratação perante a autoridade judicial. E desde que o crime seja de ação penal condicionada ou privada. Na ação penal incondicionada, não cabe retratação. Como isso pode cair na tua prova? Todos os crimes da Lei Maria, né? Todos os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cabe retratação. Verdadeiro ou falso? Falso. Só cabe retratação os crimes de ação penal condicionada e os crimes de ação penal privada. A ação penal incondicionada, que é lesão corporal leve, no caso da Lei Maria da Penha, né? De feminicídio, né? Nesses delitos aí não cabe retratação, porque são ações penais incondicionadas, tá bom? Então esse é um quadro também, é uma observação importante para nós. Ok, pessoal? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui, a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas
10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.